Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e chegamos no final da primeira temporada de Os Anéis de Poder, e esse review aqui, com certeza, foi o mais difícil da temporada inteira, porque eu fiquei bem dividido com alguns caminhos da série. Então tem muita coisa pra falar, e com alguns detalhes dos livros bem importantes. Mas vai ser um bom papo. Vamos lá. O elemento do suspense sobre a revelação do Sauron foi o centro da narrativa dessa primeira temporada, com ela sendo a peça final para a conclusão de alguns arcos e temas principais dessa história. Mas o resultado dessa construção ficou um pouco dividido para mim. Por um lado, o desenvolvimento do suspense foi sustentado em algumas conveniências que não foram tão bem justificadas, pelo menos até o fim dessa primeira temporada. E além disso, essa estrutura de trama, que impedia a revelação do Sauron até os 45 do segundo tempo, acabou apressando alguns dos momentos mais expressivos dessa história, como a fase da Forja dos Anéis de Poder. Mas, pelo lado do que foi mais positivo, o grande confronto que finalmente explodiu entre o Sauron e a Galadriel trouxe uma conclusão bem aprofundada em toda a mudança que eles sofreram nos últimos episódios. E além disso, a personalidade estabelecida nessa nova versão do Sauron comprova como ela traz nuances bem importantes do legendário do Tolkien, como o que é o limite da divisão entre o bem e o mal. E no Núcleo do Estranho, a jornada da Nori concluiu muito bem seus temas e seus arcos, mas ainda se apegando a alguns mistérios sobre a sua trama. Vamos começar falando sobre o Estranho e a Nori, porque eles finalmente comprovaram uma teoria bem importante. Essa série seguiu uma proposta narrativa um pouco diferente do que o Tolkien costumava fazer nos seus textos, porque ela explora bastante um elemento de suspense sobre a identidade de alguns dos seus personagens, como o Adar, o Halbrand e o Estranho. Essa estrutura de mistério fez com que várias teorias fossem desenvolvidas ao longo da temporada, o que, por sinal, parece ter sido exatamente a intenção da série. E desde o início da minha cobertura da temporada, a teoria que eu segui com a maior confiança foi a da possível origem do Estranho como um dos Istari, os Magos. E a teoria foi finalmente confirmada nesse episódio. E um dos grandes acertos dessa formação da identidade do Estranho é que ela foi além de uma surpresa que é feita só pelo objetivo da surpresa, porque esse arco vem expressando um tema essencial do Legendário, que é a fé num propósito superior, que eu venho comentando desde os meus primeiros reviews da série. Assim como a gente se perguntava quem era o Estranho, os personagens ao lado dele também enfrentavam essa mesma questão, como um conflito que envolvia riscos constantes, dependendo do que esses personagens escolhiam acreditar. Então a proposta da narrativa de mistérios da série foi bem integrada nesse núcleo, porque esse suspense é justamente o desafio que testa esses personagens. Para dificultar esse grande conflito, a série trouxe algumas suspeitas falsas sobre o Estranho ao longo da temporada, que eram feitas propositalmente para indicar uma possível origem maligna dele, como aquela formação de fogo e os poderes ameaçadores que ele exibia. Mas a Nori superou o medo desses riscos e acreditou no propósito legítimo do Estranho. E por causa de duas motivações bem importantes, que foram a compaixão por outra figura e pela fé naquele tal propósito superior. Até que quando os cultistas chegaram, a série intensificou a dúvida sobre o propósito do Estranho. E quem assistiu os últimos reviews deve lembrar que eu falei lá no episódio anterior como elas poderiam ser muito bem utilizadas como uma influência oposta à influência da Nori, como algo que tentava puxar ele para o mal, enquanto ela tentava apresentar ele para o bem. E a série tomou justamente esse caminho, com os cultistas convocando o Estranho para que ele tenha um propósito poderoso e dominador, enquanto a Nori surge como uma referência que já vem indicando o caminho de altruísmo que ele é capaz de seguir. E existe uma grande superação de confiança que supera esse confronto. Quando as cultistas partem em busca do Estranho, elas usam seus poderes para despertar uma visão de propósito maligno nele. E depois ele chega até a dizer que ele viu o que ele é de verdade, como a figura maligna que elas acreditavam que ele fosse.
E nesse ponto que a gente tem a grande prova de confiança dos heróis desse núcleo. Porque mesmo quando a Nori vê forças muito superiores, negando a fé que ela teve até agora, ela continua tendo a confiança que o propósito do estranho é realmente parte de um bem maior. E quando o próprio estranho também já estava acreditando que ele era realmente algo maligno, de acordo com a visão das cultistas, ele também escolhe confiar na fé que parte da Nori. Então a escolha final do estranho conclui muito bem o tema que a crença da Nori ocupa dentro dessa história, como a virtude da fé de uma pequena sendo capaz de decidir o rumo de um conflito entre os grandes. You choose by what you do. Galera, então, queria bater um papo aqui com vocês, porque a gente vem acompanhando junto essa nova série de O Senhor dos Anéis, nesses últimos vídeos que eu tenho feito aqui no canal. E eu sei que esse costume de assistir filmes e séries por streaming virou uma parte muito essencial dos nossos hábitos nos últimos anos. Principalmente para quem gosta de umas coisas mais nerds, tipo a nossa galera aqui. E por isso, eu quero aproveitar para falar sobre como a Surfshark VPN pode te ajudar muito com os seus streamings e com outras coisas bem importantes também, como segurança e privacidade. Mas o que uma Surfshark VPN faz? Vou te explicar, se liga. Uma VPN é uma rede virtual privada que esconde o que você faz online, como se fosse uma máscara. O que acontece é que quando o seu dispositivo se conecta na internet, todas as informações são criptografadas, o que de certa maneira seria como borrar esses dados. E aí, quem tentar espionar você não vai conseguir ver o que você está fazendo ou nem ver de onde você está acessando a internet. E um outro recurso bem legal da Surfshark VPN, que é um que eu uso bastante, é que você pode mudar a sua localização virtual. E assim você pode, por exemplo, usar sites e apps restritos para determinadas regiões. E o melhor é que você também pode acessar as bibliotecas de conteúdo de plataformas de streaming de vários países diferentes ao redor do mundo inteiro. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês como que essa localização virtual funciona com um exemplo bem prático meu, da minha vida mesmo. Então, existe um anime chamado Bleach, que vários de vocês aí devem conhecer, que é um dos meus animes preferidos da vida inteira, desde que eu sou bem moleque. E acontece que depois dele ter ficado vários anos parado, foi anunciada uma nova temporada para ele, que está sendo lançada agora, e eu tava doido para ver. Só que a temporada não veio pro streaming do Brasil, e eu não consegui ver no lançamento. E é aí que o Surfshark VPN muda tudo. Então, eu só precisei logar na minha conta do Surfshark, mudar a minha localização virtual para onde eu sabia que o anime estava disponível, e pronto. Fui lá no catálogo, procurei pelo que eu queria assistir, e tudo certo. Consegui ver a minha nova temporada com toda a tranquilidade do mundo. E é esse tipo de busca que eu tenho feito nos últimos tempos, procurando quais opções de filmes e séries estão disponíveis aí nos catálogos ao redor do mundo. E para você também aproveitar a Surfshark VPN, eu tenho uma oportunidade ótima aqui, que é realmente ótima. Porque com o meu código promocional, que está aqui na tela e no link da descrição, você ganha 83% de desconto e 3 meses de bônus grátis. E você pode ficar tranquilo para experimentar a Surfshark, porque eles te oferecem uma garantia de reembolso de 30 dias, para você conhecer tudo sem risco, beleza? Então corre aqui no link da descrição e aproveita. Uma outra parte bem expressiva sobre esse núcleo dos pés peludos também é a forma como Sadok reage à possível chegada da morte dele, porque ele tem uma crença muito serena sobre o que está por vir a partir dali. Tanto que ele fala que a esposa dele espera por ele, o que já demonstra como ele tem uma fé nesse momento de passagem para o que segue depois da morte. Proud fellow. The missus will be waiting. E essa reação dele cria um contraste interessante com outro momento de luto desse episódio, que é a cena da morte do Tar Palantir lá em Númenor. Porque nós temos os dois núcleos de seres mortais da história, com ambos tendo esse momento de face diante da morte. Em Númenor, o Pharazôn chora com a morte do Tar Palantir, e ele diz que a tumba dele vai conceder a imortalidade que nenhum homem pode alcançar, que é um discurso que coloca a morte humana como uma perda de algo que não pôde ser alcançado, que no caso seria a imortalidade, que existe em outros povos desse mundo. Granting him the immortality in stone. Então a gente tem duas reações opostas, com o Pharazôn tendo
uma certa aversão pela condição da morte como uma perda, enquanto Sadok encara sua morte com serenidade, como uma passagem para um pós-vida no qual ele acredita. E a série demonstra uma diferença entre virtude e falha, com essas duas formas diferentes de se ver a existência humana e de se viver essa existência, que é um aspecto que desenvolve ainda mais como a existência mortal está se tornando cada vez mais conflitante para o povo de Númenor. E esse dilema é uma parte muito importante dos livros. Eu não vou dar spoilers aqui sobre o futuro da série, você pode ficar tranquilo, mas nos livros, as mudanças que acontecem no futuro de Númenor são marcadas principalmente pela aversão deles contra a mortalidade. E os livros dizem que, na segunda etapa, os dias de orgulho e glória e ressentimento da interdição, eles começam a buscar riqueza em vez de felicidade. O desejo de escapar à morte produziu um culto dos mortos, e despenderam riqueza e arte em túmulos e memoriais. Então essa rejeição da mortalidade veio ficando bem notável em Númenor, nos livros, e ela se refletia bastante nessa cerimônia ao redor da morte. E é essa ideia que está inspirando a reação de alguns Númenóreanos da série, com eles também tendo uma certa aversão e cultuando essa morte do rei. Draftsmen from across Númenor have been summoned to capture his visage. Chegando no final da temporada, a gente finalmente teve a confirmação do papel de Mago do Estranho, mas ainda não foi confirmado quem ele é especificamente, que é algo que a gente provavelmente só vai descobrir no futuro da série. Mas, por enquanto, esse episódio deu algumas dicas sobre quem ele pode ser. Uma pista bem chamativa foi essa frase que o Estranho diz pra Nori sobre ela seguir o nariz dela, porque ela é um eco da frase dita pelo Gandalf nos filmes do Peter Jackson. Always follow your nose. If in doubt, Enoch, always follow your nose. E como os dois personagens são comprovadamente dois magos, pode ser que essa referência indique que o Estranho seja o Gandalf. Mas ainda existe outra teoria, que eu já venho comentando desde o início da temporada, que é a chance do Estranho ainda ser um dos dois magos azuis, que também foram enviados como parte dos Istari. Uma das referências mais fortes que a gente tem para essa possibilidade é o momento da chegada desses magos, porque nos livros, uma das versões da história deles diz que 2 deles chegaram muito mais cedo, quando os problemas ficaram muito perigosos na Segunda Era. E como o Estranho também chega na Segunda Era, nessa versão da série, pode ser que ele esteja assumindo o posto desses 2 magos azuis. E tem outro detalhe que também incrementa essa possibilidade, que é o destino do mago para a região do leste, em Rhûn, porque os magos azuis também foram para essa direção, como o próprio Tolkien explica. Eu realmente não sei claramente de alguma coisa sobre os outros 2, uma vez que eles não dizem respeito à história do Noroeste. Creio que foram como emissários para regiões distantes, leste e sul, distante do alcance númenoriano, missionários em terras ocupadas pelo inimigo, por assim dizer. Então a gente tem uma semelhança nessa região de destino do Estranho com os Magos Azuis, que pode indicar a identidade dele como um deles. Estou bem ansioso para ver o futuro da Nori e do Estranho, porque para mim eles foram um dos maiores acertos dessa primeira temporada, com todo o carisma que eles trouxeram para esses temas tão importantes das histórias do Tolkien, como a fé, a cumplicidade da família e a compaixão. E eu tô achando bem legal a forma como eles estão seguindo direções do Legendário que não foram tão exploradas assim com tantos escritos nos livros, o que dá espaço para eles criarem bastante com novas histórias na série. War has come, but to discover the rest, I know I must go to Rhûn. Bom, agora chegamos na hora do papo sobre a parte mais complexa do episódio, que foi o núcleo da Galadriel com o Sauron lá em Eregion. Desde o início da série, a gente já vem comentando aqui nos vídeos a possível identidade do Halbrand como Sauron. Por exemplo, quando ele associou o medo a uma forma de controle naquela prisão de Númenor. Eu até comentei no meu review como essa era uma das exatas motivações que o Tolkien descrevia para o Sauron. Mas, ao mesmo tempo, eu também já tinha dito aqui nos vídeos que eu achava que ele poderia ser bem aproveitado como algo diferente do Sauron. E a minha opinião ainda se manteve a mesma agora no fim da temporada. Porque eu não acho que o papel dele como Sauron teve uma construção tão bem estruturada assim. Vamos desenvolver essa parte aqui em 2 trechos. Primeiro,
vamos avaliar o núcleo de Eregion unicamente como parte da série. E depois a gente faz o comentário baseado na adaptação, comparando com os livros. Então vamos começar pela análise da série em si. O arco da Galadriel, nessa temporada, é todo conduzido pelo conflito dela contra a sua vingança. Porque ela tem uma luta legítima contra o mal, mas que ainda desperta nela uma gama de sentimentos que partem de uma agressividade que podem trazer consequências nocivas. Então ela enfrenta uma divisão entre o que pode ser a luta justa e a vingança descabida. E essa divisão dela é apresentada logo no primeiro episódio da série, quando Gil-galad diz que a luta da Galadriel contra o mal pode fazer ela mesma causar esse mal. She might have inadvertently kept alive the very evil she sought to defeat. Até que, com o desenrolar da temporada, os rumos da história comprovam a hipótese do Gil-galad. Porque realmente foi a luta da Galadriel na busca do Sauron que fez ele chegar em Eregion, influenciar a construção dos Anéis e partir para Mordor com suas novas intenções malignas. Então, no encerramento da temporada, a história cria uma estrutura clássica de narrativa, que é o herói que causa uma tragédia por tentar evitar que ela aconteça. É como a história do Anakin Skywalker, por exemplo, quando ele busca uma forma de curar a Padmé e acaba causando a morte dela. É uma história clássica e bem tradicional, e que foi levada agora para Galadriel. Só que a formação desse arco, da tragédia da Galadriel, é movimentada com uma série de conveniências que não têm justificativas tão sólidas assim. Por exemplo, a Galadriel parece ter encontrado Halbrand no mar por acaso, sem um motivo que justifique como eles dois acabaram chegando no mesmo lugar e na mesma hora, no meio do oceano inteiro. Depois, o Sauron e a Galadriel só chegam em Númenor porque os dois ainda foram encontrados por uma embarcação númenoriana, mas, de novo, sem um motivo específico para esse encontro. O que acontece é que os númenorianos só navegam por ali e acabaram encontrando com eles por acidente. E, além disso, o que também faz o roteiro seguir em frente é o fato da Galadriel ter sido encontrada justamente pelo Elendil, que era um dos poucos fiéis que teria a crença para salvar uma elfa. E foi só por ela ter sido encontrada especificamente por ele que a Galadriel foi levada para o Salão do Saber e conseguiu descobrir o antigo plano do Sauron. Então a base de todo o arco da Galadriel ao lado do Sauron começa com uma série de casualidades de situações muito importantes, mas que não tiveram justificativas tão bem definidas assim. Por exemplo, no início do episódio, o Elrond diz que o Gil-galad vai chegar amanhã para decidir os rumos do projeto do Celebrimbor. Gil-galad arrives tomorrow, expecting to be presented with a means of saving all Elvendom. E sem que houvesse um planejamento entre os personagens, é exatamente um dia antes da chegada do rei que a Galadriel chega em Eregion com o Halbrand, que é o que vai mudar a opinião do Gil-galad e todo o rumo da criação dos Anéis e também todo o futuro da história da Terra-média. E outro ponto que acabou sendo mais conveniente do que natural foi toda a construção da linhagem falsa do Halbrand, porque mesmo sem uma grande evidência forte e verdadeira, todo mundo ao redor dele simplesmente aceita o posto dele como um novo rei que chegou a partir do desconhecido. Is it true? Are you the king we were promised? Eu entendo o fato da Galadriel não ter comprovado a fundo a linhagem do Halbrand no início da história, porque ela estava cega na busca por um objetivo. Ela só encontrou aquele registro que explicava quem tinha sido aquela linhagem, e a própria tendência pessoal dela fez ela se levar por essa oportunidade. Your people have no king, for you are him. Mas não foi tão espontâneo ver todos os outros vários personagens que seriam afetados pela linhagem do Halbrand não terem questionado quem é esse novo rei desconhecido, até porque a linhagem dele já tinha sumido há 1000 anos. E isso inclui a rainha, o Pharazôn, o Elendil, a Bronwyn, o Arondir, os outros sulistas e até o próprio Gil-galad, já que todos eles se viram sendo afetados pela posição de realeza do Halbrand. E a série aborda essa possível dúvida sobre a linhagem do Halbrand. Eu não estou inventando isso da minha cabeça. Porque, por exemplo, a própria rainha chega a duvidar que o Halbrand pode ser um rei. The lost heir in exile to the throne of the Southlands. And I suppose Elendil here is a runic emperor.
Mas depois que a Míriel vê o sinal da árvore branca, ela só deixa aquela dúvida antiga de lado e segue em frente. Então a série considera essa desconfiança sobre a linhagem do Halbrand, mas não oferece uma resolução tão desenvolvida para essa questão. E eu sinto falta de um desenvolvimento mais aprofundado nessa parte, porque o segredo sobre a farsa do Halbrand é um dos elementos mais importantes da narrativa da temporada inteira. Se a gente comparar com os livros do Senhor dos Anéis, o personagem que vive uma situação muito parecida com a do Halbrand é o Aragorn, porque ele também é o rei desconhecido de uma linhagem desaparecida há quase 1000 anos. E o Tolkien explora essa retomada do direito dele pelo trono com uma série de vários conflitos ao longo de toda a saga do Anel, com o Aragorn sendo constantemente questionado e demonstrando o direito dele pela sua linhagem. Por exemplo, o Frodo conta para o Faramir que o Aragorn é o descendente do Isildur, mas logo depois disso, o Faramir já questiona essa possibilidade e fala até sobre a necessidade de provas. Porque Aragorn descende em linhagem direta, de pai para pai, de Isildur, o próprio filho de Elendil, e a espada que ele leva foi a espada de Elendil. Mas o rosto de Faramir estava impassível. Quem sabe, disse ele, mas uma reivindicação de tal porte terá de ser comprovada, e serão necessárias provas claras, caso esse Aragorn alguma vez venha a Minas Tirith. E o Tolkien usa várias vezes esse tipo de questionamento sobre a linhagem do Aragorn como parte dos desafios que ele enfrenta na sua jornada para recuperar o trono. Porque, afinal, esse é um questionamento que é bem natural diante dessa situação dele como um novo rei desconhecido. Mas aqui na série, a linhagem de herdeiro do Halbrand acaba sendo aceita com uma facilidade que parece ser muito constante para todos os personagens, o que nem sempre parece ser natural para uma posição bem importante e que já tinha sido esquecida há tanto tempo. E isso acaba sendo feito para que só a Galadriel tenha esse questionamento no fim da história, pela primeira vez. I need royal lineages, bloodlines, anything you can find on the Southlands. Veja bem, deixando bem claro aqui, eu não estou querendo dizer que esses acontecimentos que eu citei aqui são impossíveis de acontecer, porque todos eles são possibilidades verdadeiras, desde o encontro dos dois lá no mar, até a forma como todo mundo se engana pela realeza do Halbrand. Tudo isso pode ser justificado com vários detalhes da temporada. É só a gente procurar que a gente pode pensar uma justificativa. Ou quem sabe, pode até ser que essas dúvidas sejam esclarecidas lá na frente, na próxima temporada. Mas a questão não é procurar a resposta para a existência de uma conveniência ou outra, mas sim essa cadeia onde todas essas casualidades se acumulam num grande conjunto, que acabou sendo essencial para mover a história adiante. E isso fez com que algumas direções da história parecessem mais conduções do seu roteiro do que o resultado das intenções dos seus personagens. Então, quando a temporada termina com a conclusão de um grande ciclo, com a Galadriel causando o próprio mal que ela quis combater, com o retorno do Sauron, eu não vejo a formação dessa ideia com tanta naturalidade assim, porque o resultado do arco principal da temporada parece ter sido um produto que não partiu só das escolhas da Galadriel, mas também de vários acasos que acabaram acontecendo na hora certa e no lugar certo para o avançar da trama. He's gone. And I doubt he will return. Agora eu quero avaliar o quesito da adaptação dos papéis do Sauron e da Galadriel, fazendo comparações mais diretas com os livros para a gente avaliar algumas construções da série. Um dos elementos principais da série é o desvanecer dos elfos, que parece estar fazendo eles enfraquecerem até o ponto de desaparecerem. E esse processo está acontecendo de uma maneira rápida e urgente, tanto que eles dizem que eles só têm até a primavera para ficarem na Terra-média, ou até menos depois que a situação piora. My kind must either abandon these shores by spring or perish. E esse processo do desvanecer também existe de uma forma bem parecida nos livros, porque os elfos do Legendário realmente têm um pesar com o passar do tempo e das experiências da vida, que faz o corpo deles lentamente se desvanecer. Mas a grande diferença entre as duas versões do desvanecer é que, enquanto na série o desvanecer tem uma certa urgência, esse processo nos livros tem uma progressão mais lenta, com o corpo deles sendo lentamente consumido pelo Fëa, que seria o espírito. Então você tem uma diferença entre a velocidade desse procedimento.
E uma consequência muito notável dessa diferença é que na série, o Gil-galad explica que caso os elfos não consigam reverter esse desvanecer e tenham que sair da Terra-média, os exércitos da escuridão vão tomar o mundo e acabar com todos os povos. If the elves abandon Middle-earth now, the armies of darkness will march over the face of the earth. Então, na série, os elfos estão tentando reverter o desvanecer, em parte e aparentemente, para enfrentar o mal da Terra-média e garantir o futuro dos povos livres. O que faz com que a busca pelo controle do desvanecer e a criação dos anéis seja parte de uma busca legítima da luta pelo bem, como algo que moralmente é certo, porque o correto é justamente não fugir e deixar o mundo ser tomado pelas forças do mal. E é isso que é um pouco diferente do que é destacado nos livros. Porque no Legendário, os elfos não têm essa urgência do desvanecer. E por isso, a intenção deles para reverter esse processo acaba sendo um pouco mais próxima de um motivo de ambição, que é um tema extremamente importante do Legendário. Eu vou ler aqui com vocês 2 trechos onde o Tolkien explica por que os elfos de Eregion aceitaram a ajuda do Sauron para fazer os anéis. Repara só. Porém, muitos dos elfos deram ouvidos a Sauron. Ele ainda era belo naquela época remota. E seus motivos e os dos elfos pareciam coincidir em parte. A cura das terras desoladas. Sauron descobriu o ponto fraco deles ao sugerir que, ajudando-se mutuamente, poderiam tornar a Terra-média Ocidental tão bela quanto Valinor. Era realmente um ataque velado aos deuses, uma incitação para tentar criar um paraíso independente, em separado. E no Silmarillion é dito o seguinte sobre o mesmo assunto. Os Noldor de Eregion não estavam em paz em seus corações, já que tinham recusado o retorno ao Oeste, e desejavam tanto ficar na Terra-média, a qual de fato amavam, quanto gozar da aventura daqueles que tinham partido. Portanto, deram ouvidos a Sauron e aprenderam dele muitas coisas, pois seu conhecimento era grande. Então aqui, a busca dos elfos contra o desvanecer é motivada por uma ambição, porque eles queriam ser o povo mais elevado da Terra-média, mas também tendo a beleza de um novo paraíso que seria comandado por eles. Então, no Legendário, essa busca contra o desvanecer e a construção dos anéis é uma falha, e é por isso que ela abre espaço para a entrada do Sauron e causa uma futura guerra, porque essa busca por poder foi moralmente errada e abriu espaço para a corrupção. Mas aqui na série, a decisão dos elfos para reverter o desvanecer não é só ambiciosa, já que ela também envolve a luta legítima contra o mal. Porque se eles não conseguirem reverter esse desvanecer, os exércitos do mal devem marchar pela Terra, como eles estão dizendo. E o Sauron ainda reforça isso para Galadriel, dizendo que se o povo dela desaparecer, a sombra vai se espalhar pelo mundo. Without me, your people will fade, and the shadow will spread and darken to cover all the world. Então, na série, a busca contra o desvanecer e a construção dos anéis tem uma certa legitimidade moral, porque ela parece ser uma forma de impedir o domínio das sombras. E é, em parte, por esse motivo que a Galadriel aceita a Forja dos Anéis e ainda pede por mais um, porque ela vê nesses anéis uma forma de combater o possível domínio do mal. De qualquer forma, o Celebrimbor e a Galadriel até demonstram uma ambição pelo poder dos anéis, o que é parte daquela ideia da ambição dos elfos dos livros. Mas mesmo assim, ainda existe um motivo legítimo por trás de toda essa construção dos anéis, que é o enfrentamento das forças do mal, que foi apresentado pelo Gil-galad e depois confirmado pelo próprio Sauron. One will always corrupt. Two will divide. But with 3 there is balance. Então existe uma diferença bem considerável no tema refletido com a construção dos anéis. Porque nos livros ela é uma história que se volta profundamente para a ideia da ambição e das consequências dessa busca por poder, mas agora na série existe uma ideia de luta legítima para a criação dos anéis, porque eles são vistos como uma forma de lutar pelo que é justo, contra a conquista do mal sobre o mundo. Por outro lado, ainda pode ser que a corrupção da árvore dos elfos e a expansão do mal, comentada pelo Gil-galad, não sejam totalmente verdadeiras, caso exista algum outro elemento desconhecido por trás do funcionamento do desvanecer. E pode ser que isso apareça em outra temporada, mais pra frente. Ainda é uma possibilidade válida, que mude essa dinâmica que o Gil-galad apresentou. Agora vamos comentar
a adaptação da linha temporal do Legendário nessa primeira temporada da série. Quem gosta dos livros sabe que existe uma ordem para a criação dos Anéis de Poder, com os 9 e os 7, que seriam dos homens e dos anãos no futuro, sendo feitos com o Sauron disfarçado em Eregion, e depois com os 3 sendo feitos só pelo Celebrimbor. Mas a série parece ter tomado um caminho diferente, porque a Forja dos Anéis começou com os 3 dos Elfos, mas sem os 7 e os 9. E como Sauron já saiu de Eregion, eu não sei como vai ser esse processo de forja dos outros anéis no futuro. Eu não sei se o Sauron vai voltar para Eregion com um disfarce, ou se eles já foram feitos em segredo de alguma outra maneira. Mas a gente deve descobrir isso no futuro. De qualquer maneira, essa fase da Forja dos Anéis é extremamente expressiva dentro do Legendário, pelo jeito como essa trama é usada para explorar todas essas ideias que eu já citei aqui, sobre a ambição e a busca por poder, que são temas centrais dos livros que conduzem várias das suas histórias. E a série acabou comprimindo esse momento da forja em um único episódio no final da temporada, o que, na minha opinião, acabou desperdiçando parte do potencial que essa trama tão significativa poderia ter. Eu acredito que a série tomou esse caminho para preservar o segredo sobre a identidade do Sauron até o final da temporada, para aproveitar ao máximo aquela sensação de mistério que foi construída na narrativa. Mas eu acho que um equilíbrio entre esse mistério do Sauron e a exploração da personalidade dele, influenciando a Forja dos Anéis, poderia ter sido melhor equilibrada na estrutura da série, para que a gente pudesse ter aproveitado mais de tudo que essa fase das construções de Eregion podem representar. Como eu já falei, eu tinha algumas expectativas sobre a série que acabaram sendo diferentes do que foi feito. Mas não é por causa disso que o núcleo de Eregion deixou de ter seus pontos positivos, porque eu gostei bastante de alguns elementos também, principalmente em relação às intenções do Sauron. Um dos pontos da série que eu já venho curtindo ao longo da temporada foi a introdução de motivações mais desenvolvidas para o Sauron, que vão além de uma busca por domínio genérica. E esse momento em que ele assume sua verdadeira face desenvolve ainda mais essa profundidade das motivações do Sauron. Quando ele fala sobre os seus objetivos, o Sauron deixa claro como ele une o objetivo da cura com o recurso do domínio, que é o que mostra como ele se vê como quem está fazendo o que deve ser feito, e não como o vilão perverso da história. Save or rule. I see no difference. Então, com essa formação, a série conclui o arco apresentado na sua primeira fala, quando a cena de abertura da temporada diz que nada é mal no início. Porque o próprio Sauron prova que ele teve intenções legítimas ao longo da série, mas que vão sendo deturpadas numa forma dominante e maligna. E a interação dele com a Galadriel explora essa motivação deturpada dele com um dos diálogos mais expressivos de toda a temporada, tanto para as motivações do Sauron quanto para Galadriel. E os dois atores continuam sendo 2 acertos para esses personagens, porque foi incrível ver eles terem essa oportunidade de explorarem juntos o lado mais explosivo dos papéis deles, num dos momentos mais intensos da série toda. I have been awake since before the breaking of the first silence. E esse toque de legitimidade das intenções do Sauron, nessa fase em que ele demonstra um certo arrependimento, é bem importante porque ele tem inspiração no Legendário. E é por isso que eu gosto tanto de ver isso sendo levado para a série. O Tolkien descreve o seguinte sobre essa fase do arrependimento do Sauron, que acontece depois da derrota do Morgoth. Com medo, Sauron arrepende-se quando o primeiro inimigo é derrotado por completo, mas no fim, não faz conforme o ordenado, que é retornar para ser julgado pelos deuses. Ele continua na Terra-média, muito lentamente, começando com motivos razoáveis, a reorganização e reabilitação da ruína da Terra-média, negligenciada pelos deuses. Ele torna-se uma reencarnação do mal e um ser que anseia pelo poder completo. Então, nos livros, a gente vê que ele começa com intenções razoáveis, na recuperação da Terra-média, mas que é nesse caminho que ele é corrompido mais uma vez. E o arco do Halbrand traz uma inspiração dessa fase de questionamento do Sauron, com ele também tendo esse início de motivação razoável, mas que se torna maligna. Not to destroy Middle-earth, but to heal it.
Então, galera, essas foram minhas impressões sobre o último episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, sobre a conclusão dessa temporada, que, como eu expliquei aqui, teve seus altos, seus baixos, suas execuções que ainda não foram explicadas, mas que eu espero que sejam resolvidas lá na frente. O meu saldo geral no final dessa temporada ainda acaba sendo positivo, porque a série trouxe personagens que eu achei interessantes, que eu quero acompanhar mais daqui pra frente. Como eu falei, gostei bastante de ver esse Sauron que tem algumas nuances mais complexas sobre o que é o bem e o mal pra ele, enfim. E agora que a Forja dos Anéis já tá começando, a história só tende a envolver mais e mais elementos sobre o Legendário, que eu tanto gosto. Queria aproveitar para agradecer a todo mundo que acompanhou as análises da série aqui no canal. Realmente foi uma sensação de assistir a série junto com uma galera, né, que toda semana debatia aqui o que a gente achava, o que a gente esperava e tudo mais. Então foi uma experiência realmente bem legal. Eu agradeço muito aí a confiança, a audiência de vocês e tudo mais. Valeu mesmo. E é isso. Se você gostou do vídeo, puder deixar o seu gostei, eu agradeço mais ainda. Se você ainda não for inscrito, convido você a se inscrever aqui também. Volta e meia tem vídeos sobre a Terra-média, sobre o Legendário aqui no canal. E é isso. Eu fico por aqui e espero ver vocês no próximo vídeo. Beleza? Valeu e um abraço.